Capítulo 4. Ciência Sagrada e Ciência Profana. Acabamos de dizer que, nas civilizações que possuem caráter tradicional, a intuição intelectual está no princípio de tudo. Por outras palavras, é a pura doutrina metafísica que constitui o essencial, e tudo o resto se liga a ela a título de consequências ou de aplicações nas diversas ordens de realidades contingentes. Acontece, assim, nomeadamente, para as instituições sociais. E, por outro lado, o mesmo é verdadeiro também no que diz respeito às ciências, ou seja, aos conhecimentos que se referem ao domínio do relativo e que, em tais civilizações, não podem ser vistas senão como simples dependências e, de certo modo, como prolongamentos ou reflexos do conhecimento absoluto e principal. Assim, a verdadeira hierarquia é por toda a parte sempre observada. O relativo não é de modo nenhum tido como inexistente, o que seria absurdo. É tomado em consideração na medida em que merece sê-lo. Mas é colocado no seu devido lugar, que só pode ser um lugar secundário e subordinado. E mesmo neste relativo, há graus muito diversos, segundo se trata de coisas mais ou menos afastadas do domínio dos princípios. Existem, então, no que respeita às ciências, dois conceitos radicalmente diferentes e mesmo incompatíveis entre eles, que podemos chamar o conceito tradicional e o conceito moderno. Tivemos muitas vezes a ocasião de aludir a essas ciências tradicionais que existiram na Antiguidade e na Idade Média, que continuam a existir no Oriente, mas de que até a própria ideia é totalmente estranha para os ocidentais dos nossos dias. Deve-se acrescentar que cada civilização teve ciências tradicionais de um tipo particular, que lhe são próprias, porque aqui já não estamos na ordem dos princípios universais, à qual se refere apenas a metafísica pura, mas sim na ordem das adaptações, em que, por se tratar de um domínio contingente, deve ser levado em conta o conjunto das condições, mentais e outras, que são as de um certo povo, e diremos mesmo deste período da existência desse povo, dado que vimos mais atrás que há épocas em que as readaptações se tornam necessárias. Estas readaptações não são senão mudanças de forma, que em nada atingem a própria essência da tradição. Para a doutrina metafísica, só a expressão pode ser modificada, de uma maneira que é bastante comparável à tradução de uma língua para outra. Quaisquer que sejam as formas de que se reveste para se exprimir, na medida em que isso é possível, só existe absolutamente uma metafísica, como só há uma verdade. Mas quando se passa às aplicações, o caso é naturalmente diferente. Com as ciências, tal como com as instituições sociais, estamos no mundo da forma e da multiplicidade. É por isso que se pode dizer que outras formas constituem verdadeiramente outras ciências, mesmo se elas têm, pelo menos parcialmente, o mesmo objeto. Os adeptos da lógica têm por hábito ver uma ciência como inteiramente definida pelo seu objeto, o que é inexato por excesso de simplificação. O ponto de vista segundo o qual este objeto é encarado deve também entrar em linha de conta na definição da ciência. Há uma multidão indefinida de ciências possíveis. Pode acontecer que diversas ciências estudem as mesmas coisas, mas sob aspectos de tal modo diferentes, portanto, por métodos e com intenções também de tal modo diferentes, que não serão, por isso, ciências realmente menos distintas. Este caso pode, em particular, apresentar-se para as ciências tradicionais de civilizações diversas, que, embora comparáveis entre elas, não são, no entanto, sempre assimiláveis umas às outras, e muitas vezes não poderiam, senão abusivamente, ser designadas pelos mesmos nomes. A diferença é ainda muito mais considerável, é evidente, se, em lugar de estabelecer uma comparação entre ciências tradicionais, que, pelo menos, têm todas o mesmo caráter fundamental, se quiser comparar estas ciências, de um modo geral, com as ciências tal como são concebidas pelos modernos. À primeira vista, pode, por vezes, parecer que o objeto é o mesmo de um lado e de outro, e, no entanto, o conhecimento que os dois tipos de ciência dão respectivamente a esse objeto é de tal modo diferente que se hesita, após um exame mais amplo, em afirmar ainda a sua identidade,
mesmo que seja apenas sob um certo aspecto. Não serão inúteis alguns exemplos para fazer compreender melhor aquilo de que se trata. E primeiro do que tudo, daremos um exemplo de um grande alcance, o da física tal como é compreendida pelos antigos e pelos modernos. Aliás, não será de nenhum modo necessário sair, neste caso, do mundo ocidental, para ver a diferença profunda que separa as duas concepções. O termo física, na sua acessão primeira e etimológica, não significa outra coisa que não seja ciência da natureza, sem nenhuma restrição. É então a ciência que se relaciona com as leis mais gerais do devir, porque natureza e devir são, no fundo, sinónimos. E era assim que o entendiam os gregos, nomeadamente Aristóteles. Se existem ciências mais particulares, referindo-se à mesma ordem, são apenas especificações da física, para este ou aquele domínio mais estreitamente determinado. Há então já qualquer coisa de bastante significativo no desvio que os modernos fizeram a esta palavra física, utilizando-a para designar exclusivamente uma ciência particular entre outras ciências da natureza. Este facto está ligado com a fragmentação que tínhamos já assinalado como um dos caracteres da ciência moderna, com a especialização gerada pelo espírito de análise, e levado ao ponto de tornar verdadeiramente inconcebível, para aqueles que sofrem a sua influência, uma ciência referente à natureza considerada no seu conjunto. Não se deixou de fazer notar, muitas vezes, alguns dos inconvenientes dessa especialização e, sobretudo, a estreiteza de vistas, que é uma consequência inevitável. Mas parece que aqueles mesmos que se davam mais claramente conta desse facto se resignaram, no entanto, a encará-la como um mal necessário, em virtude da acumulação dos conhecimentos de pormenor que nenhum homem podia abarcar com um simples olhar. Não compreenderam, por um lado, que esses conhecimentos de pormenor são insignificantes em si mesmo e não valem o sacrifício de um conhecimento sintético que, mesmo limitando-se ainda ao relativo, é de uma ordem muito mais elevada e, por outro lado, que a impossibilidade em que se encontram de unificar a sua multiplicidade resulta apenas de que se vedou a possibilidade de os ligar a um princípio superior, de que se obstinou em proceder por baixo e do exterior, quando teria sido necessário fazer o contrário para ter uma ciência possuindo autêntico valor especulativo. Se quiser comparar a física antiga, não ao que os modernos designam pela mesma palavra, mas ao conjunto das ciências da natureza, tal como estão atualmente constituídas, porque é isso o que devia corresponder na realidade, é então caso para notar, como primeira diferença, a divisão em múltiplas especialidades, que são, por assim dizer, estranhas umas às outras. No entanto, esse é apenas o lado mais exterior da questão, e não se deverá pensar que, reunindo todas estas ciências especiais, se obteria o equivalente à antiga física. A verdade é que o ponto de vista é totalmente diferente. E é aqui que vemos aparecer a diferença essencial entre as duas concepções de que falávamos há pouco. A concepção tradicional, dizíamos, liga todas as ciências aos princípios, como outras tantas aplicações particulares, e é essa ligação que a concepção moderna não admite. Para Aristóteles, a física era apenas segunda em relação à metafísica. Quer dizer que ela estava dependente desta. No fundo, era apenas uma aplicação ao domínio da natureza dos princípios superiores à natureza e que se refletem nas suas leis. E pode-se dizer, outro tanto, da cosmologia da Idade Média. A concepção moderna, pelo contrário, pretende tornar as ciências independentes, negando tudo o que as ultrapassa, ou pelo menos declarando incognoscível e recusando tomá-lo em conta, o que acaba ainda por significar negá-lo na prática. Essa negação existia, de facto, muito tempo antes que se tenha pensado em erigi-la em teoria sistemática sob nomes tais como positivismo e agnosticismo, porque se pode dizer que ela se encontra verdadeiramente como ponto de partida de toda a ciência moderna. Simplesmente, só no século XIX é que foi possível ver homens vangloriarem-se da sua ignorância, porque proclamar-se agnóstico não significa outra coisa, e pretenderem proibir a todo
o conhecimento do que eles próprios ignoravam. E isso marcou mais uma etapa na queda intelectual do Ocidente. Querendo separar radicalmente as ciências de qualquer princípio superior, sob pretexto de assegurar a sua independência, a concepção moderna retira-lhes toda a significação profunda e mesmo todo o verdadeiro interesse, do ponto de vista do conhecimento, e só pode conduzir a um impasse, visto que se encerra num domínio irremediavelmente limitado. O desenvolvimento que se efetua no interior deste domínio não constitui, aliás, um mero aprofundamento, como alguns o imaginam. Pelo contrário, mantém-se totalmente superficial e consiste apenas nessa dispersão em pormenores que assinalamos, numa análise tão estéril como digna de dó, e que pode prosseguir indefinidamente sem que avance um único passo na via do verdadeiro conhecimento. Também não é propriamente por ela mesma, devemos dizer, que os ocidentais em geral cultivam a ciência assim entendida. O que eles têm, sobretudo, em vista, não é o conhecimento, mesmo inferior, são as aplicações práticas. E, para nos convencermos de que é realmente assim, basta ver com que facilidade a maior parte dos nossos contemporâneos confundem ciência e indústria, e como são numerosos aqueles para quem o engenheiro representa o tipo próprio do sábio. Mas isto diz respeito a outra questão, que trataremos mais completamente de seguida. A ciência, constituindo-se à maneira moderna, não perdeu apenas em profundidade, mas também, poderíamos dizê-lo, em solidez, porque a ligação aos princípios fazia-a participar da imutabilidade destes em toda a medida em que o seu próprio objeto o permitia, enquanto encerrada exclusivamente no mundo da mudança. Não encontra aí mais nada de estável, nenhum ponto fixo onde se possa apoiar. Não partindo já de qualquer certeza de absoluto, é reduzida a probabilidades e a aproximações ou a construções puramente hipotéticas, que são apenas a obra da fantasia individual. Assim, mesmo se acontece acidentalmente a ciência moderna alcançar, por um caminho muito desviado, certos resultados que parecem concordar com alguns dados das antigas ciências tradicionais, cometer-se-ia o maior erro, vendo nesse facto uma confirmação de que todos esses dados não necessitam. E seria perder tempo querer conciliar pontos de vista totalmente diferentes ou estabelecer uma concordância com teorias hipotéticas que talvez se encontrem inteiramente desacreditadas dentro de poucos anos. As coisas de que se trata não podem, com efeito, para a ciência atual, pertencer senão ao domínio das hipóteses, enquanto, para as ciências tradicionais, elas eram outra coisa e apresentavam-se como consequências indubitáveis de verdades conhecidas intuitivamente, portanto, infalivelmente, na ordem metafísica. É, aliás, uma singular ilusão, própria do experimentalismo moderno, julgar que uma teoria pode ser provada pelos factos, quando, na realidade, os mesmos factos podem sempre explicar-se igualmente por diversas teorias diferentes, e certos promotores do método experimental, como Claude Bernard, reconheceram eles próprios que não podiam interpretá-los senão com a ajuda de ideias pré-concebidas, sem as quais estes factos permaneceriam factos em bruto, desprovidos de qualquer significação e de qualquer valor científico. Visto que acabamos por falar de experimentalismo, devemos aproveitar a ocasião para responder a uma pergunta que se pode colocar a este respeito e que é esta. Porque é que as ciências propriamente experimentais receberam, na civilização moderna, um desenvolvimento que nunca tiveram noutras civilizações? É que estas ciências são as do mundo sensível, as da matéria, e são também as que dão lugar a aplicações práticas mais imediatas. O seu desenvolvimento, acompanhando-se do que chamaríamos de boa vontade, a superstição do facto, corresponde então às tendências especificamente modernas, enquanto, pelo contrário, as épocas precedentes não tinham encontrado aí motivos de interesse suficientes para se prenderem a elas ao ponto de desprezar os conhecimentos de ordem superior. É necessário compreender que não se trata, no nosso pensamento, de declarar ilegítimo em si mesmo um conhecimento qualquer, mesmo inferior. O que é ilegítimo é apenas o abuso que se produz quando coisas deste género absorvem toda a atividade humana, tal como vemos atualmente. Poderíamos mesmo conceber que, numa civilização normal,
ciências constituídas por um método experimental estejam, tal como outras, ligadas aos princípios e providas, assim, de um real valor especulativo. De facto, se este não parece ter-se apresentado, é que a atenção foi dada de preferência a outro aspecto e também porque, quando se tratava de estudar o mundo sensível, na medida em que podia parecer interessante fazê-lo, os dados tradicionais permitiam efetuar mais favoravelmente esse estudo por outros métodos e num outro ponto de vista. Dizíamos mais atrás que uma das características da época atual é a exploração de tudo o que tinha sido desprezado, até então, como tendo apenas uma importância demasiado secundária para que os homens lhe consagrassem a sua atividade, e que devia, no entanto, ser também desenvolvido antes do fim deste século, visto que estas coisas tinham o seu lugar entre as possibilidades que eram ali chamadas a manifestar-se. Este caso é precisamente, em particular, o das ciências experimentais que viram a luz do dia nestes últimos séculos. Há mesmo certas ciências modernas que representam verdadeiramente, no sentido mais literal, resíduos de ciências antigas, hoje incompreendidas. Foi a parte mais inferior destas últimas que, isolando-se e destacando-se de tudo o resto num período de decadência, se materializou grosseiramente e depois serviu de ponto de partida para um desenvolvimento diferente, num sentido conforme às tendências modernas, de modo a levar à constituição de ciências que não têm realmente nada de comum com aquelas que as precederam. É assim que, por exemplo, é fácil dizer, como se faz habitualmente, que a astrologia e a alquimia se tornaram respectivamente a astronomia e a química modernas, embora haja nesta opinião uma certa parte de verdade do ponto de vista simplesmente histórico, parte de verdade que é exatamente a que acabamos de indicar. Se as últimas destas ciências procedem efetivamente das primeiras num certo sentido, não é por evolução ou progresso, como se pretende, mas pelo contrário, por degenerescência. E isto carece ainda de algumas explicações. Deve-se notar, primeiro que tudo, que a atribuição de significações distintas aos termos astrologia e astronomia é relativamente recente. E entre os gregos, estas duas palavras eram indiferentemente utilizadas para designar todo o conjunto daquilo a que uma e outra agora se aplicam. Parece, então, à primeira vista, que se trata, ainda neste caso, de uma dessas divisões por especialização que se estabeleceram entre o que era primitivamente partes de uma ciência única. Mas o que há neste caso de particular é que, enquanto uma destas partes, a que representava o lado mais material da ciência em questão, atingia um desenvolvimento independente, a outra, pelo contrário, desaparecia inteiramente. Isso é de tal modo verdadeiro que não se sabe hoje o que pode ter sido a astrologia antiga, e que mesmo aqueles que tentam reconstituí-la só chegaram a verdadeiras contrafações, seja por querer fazer dela o equivalente de uma ciência experimental moderna, com a intervenção das estatísticas e do cálculo das probabilidades, o que procede de um ponto de vista que não podia de nenhum modo ser o da Antiguidade ou da Idade Média, seja aplicando-se exclusivamente a restaurar uma arte divinatória que foi apenas um desvio da astrologia em vias de desaparição, e em que se podia ver, quando muito, uma aplicação muito inferior e bastante pouco digna de consideração, tal como é ainda possível verificar nas civilizações orientais. O caso da química é talvez ainda mais claro e característico. E, no que se refere à ignorância dos modernos a respeito da alquimia, ela é, pelo menos, tão grande como no que diz respeito à astrologia. A verdadeira alquimia era essencialmente uma ciência de ordem cosmológica e, ao mesmo tempo, era aplicável também à ordem humana, em virtude da analogia do macrocosmos e do microcosmos. Além disso, era constituída expressamente tendo em vista permitir a sua transposição para o domínio puramente espiritual, o que conferia aos seus ensinamentos um valor simbólico e uma significação superior, e o que fazia dela um dos tipos mais complexos das ciências tradicionais. O que deu origem à química moderna não foi essa alquimia, com a qual não tem, em suma, qualquer relação. Foi antes uma deformação, um desvio no sentido mais rigoroso da palavra, desvio ao qual deu lugar, talvez desde a Idade Média, a incompreensão de alguns que, incapazes de penetrar o verdadeiro sentido dos símbolos,
tomaram tudo à letra e, julgando que não se tratava em tudo isto senão de operações materiais, lançaram-se numa experimentação mais ou menos desordenada. Eram esses que os alquimistas qualificavam ironicamente de sopradores e de queimadores de carvão, os verdadeiros precursores dos químicos atuais. E é assim que a ciência moderna se edifica com o auxílio dos restos das ciências antigas, com os materiais rejeitados por estas e abandonados aos ignorantes e aos profanos. Acrescentamos ainda que os chamados renovadores da alquimia, como se encontraram alguns entre os nossos contemporâneos, não fazem, por seu lado, senão prolongar esse mesmo desvio. E as suas pesquisas estão tão afastadas da alquimia tradicional como os dos astrólogos, aos quais fazíamos há pouco alusão, o estão ainda da antiga astrologia. E é por esse motivo que temos o direito de afirmar que as ciências tradicionais do Ocidente se encontram realmente perdidas para os modernos. Limitar-nos a estes simples exemplos. Seria, no entanto, fácil dar ainda outros, tomados em ordens um pouco diferentes e mostrando todos a mesma degenerescência. Poder-se-ia, assim, fazer ver que a psicologia, tal como hoje é entendida, ou seja, o estudo dos fenómenos mentais em si, é um produto natural do empirismo anglo-saxónico e do espírito do século XVIII, e que o ponto de vista ao qual ela corresponde era tão desprezível para os antigos que, se lhes acontecia por vezes encará-lo ocasionalmente, nunca teriam, em todo o caso, pensado em fazer dele uma ciência especial. Tudo o que pode haver aí de válido encontrava-se para eles transformado e assimilado em pontos de vista superiores. Num outro domínio, poder-se-ia também mostrar que as matemáticas modernas representam apenas, por assim dizer, a casca da matemática pitagórica, o seu lado puramente esotérico. A antiga ideia dos números tornou-se mesmo absolutamente inatingível para os modernos, porque também aí a parte superior da ciência, aquela que lhe dava, com o caráter tradicional, um valor propriamente intelectual, desapareceu totalmente. E este caso é bastante comparável ao da astrologia. Mas não podemos passar em revista todas as ciências, umas após as outras, o que seria, sobretudo, fastidioso. Pensamos ter dito bastante para fazer compreender a natureza da mudança à qual as ciências modernas devem a sua origem, e que é exatamente o contrário de um progresso. É uma verdadeira regressão da inteligência. Vamos agora voltar a fazer considerações de ordem geral acerca do papel respectivo das ciências tradicionais e das ciências modernas, acerca da diferença profunda que existe entre o verdadeiro destino de umas e de outras. Uma ciência qualquer, segundo a concepção tradicional, tem interesse menos em si mesma do que no facto de ser um prolongamento ou um ramo secundário da doutrina, de que a parte essencial é constituída, como dissemos, pela metafísica pura. Efetivamente, se toda a ciência é seguramente legítima, desde que ocupe apenas o lugar que lhe convém realmente em virtude da sua natureza própria, é todavia fácil de compreender que, para quem possua um conhecimento de ordem superior, os conhecimentos inferiores perdem forçosamente muito do seu interesse, que só conservam em função, se assim se pode dizer, do conhecimento principal, ou seja, na medida em que, por um lado, eles o refletem neste ou naquele domínio contingente, e em que, por outro lado, são suscetíveis de conduzir a esse mesmo conhecimento principal que, no caso que nos interessa, nunca pode ser perdido de vista, nem sacrificado a considerações mais ou menos acidentais. São esses os dois papéis complementares que pertencem às ciências tradicionais. Por um lado, como aplicações de doutrina, eles permitem ligar entre si todas as ordens da realidade, integrá-las na unidade da síntese total. Por outro lado, são, pelo menos para alguns, e em conformidade com as aptidões destes, preparação para um conhecimento mais alto, uma espécie de caminhar na direção deste último e, na sua repartição hierárquica, segundo os graus de existência aos quais elas se reportam, constituem, então, como que outros tantos escalões, com a ajuda dos quais é possível elevar-se até à intelectualidade pura. É demasiado evidente que as ciências modernas não podem, em nenhum grau, preencher qualquer destes dois papéis. É por isso que elas não são, e não podem ser senão, a ciência profana.
enquanto as ciências tradicionais, pela sua ligação aos princípios metafísicos, estão incorporadas de modo efetivo na ciência sagrada. A coexistência dos dois papéis que acabamos de indicar não implica, aliás, contradições nem círculo vicioso. Contrariamente ao que poderiam pensar aqueles que encaram as coisas apenas superficialmente. E esse é um dos pontos de vista sobre os quais vale a pena insistir um pouco. Poder-se-ia dizer que há aí dois pontos de vista, um descendente e outro ascendente, dos quais o primeiro corresponde a um desenvolvimento do conhecimento partindo dos princípios para chegar às aplicações cada vez mais afastadas destes. E o segundo unia a aquisição gradual desse mesmo conhecimento, procedendo do inferior para o superior, ou ainda, se prefere, do exterior para o interior. A questão não é a de saber se as ciências devem ser constituídas de baixo para o alto ou de alto para o baixo, se será necessário, para que elas sejam possíveis, tomar como ponto de partida o conhecimento dos princípios ou, pelo contrário, a do mundo sensível. Essa questão, que se pode colocar do ponto de vista da filosofia profana e que parece ter sido posta de facto neste domínio, mais ou menos explicitamente, pela antiguidade grega, essa questão, dizíamos, não existe para a ciência sagrada, que só pode partir dos princípios universais. E o que lhe tira aqui toda a razão de ser é a função primeira da instituição intelectual, que é o mais imediato de todos os conhecimentos, assim como o mais elevado, e que é absolutamente independente do exercício de toda a faculdade de ordem sensível ou mesmo racional. As ciências não podem ser constituídas validamente, enquanto ciências sagradas, senão por aqueles que, antes de tudo mais, possuem plenamente o conhecimento principal e que, por isso, são os únicos qualificados para realizar, em conformidade com a ortodoxia tradicional mais rigorosa, todas as adaptações requeridas pelas circunstâncias de tempo e lugar. Simplesmente, quando as ciências estão assim constituídas, o seu ensino pode seguir uma ordem inversa. Elas são, de certo modo, como que ilustrações da doutrina pura, que podem torná-la mais facilmente acessível a certos espíritos. E, pelo próprio facto de que dizem respeito ao mundo da multiplicidade, a diversidade quase indefinida dos seus pontos de vista pode convir à não menos grande diversidade das aptidões individuais destes espíritos, cujo horizonte está ainda limitado a este mesmo caminho da multiplicidade. As vias possíveis para alcançar o conhecimento podem ser extremamente diferentes ao mais baixo grau, e elas vão, em seguida, unificando-se cada vez mais à medida que se chega a estádios mais elevados. Não é que alguns destes graus preparatórios seja de uma necessidade absoluta, visto que são apenas meios contingentes e sem medida comum com o fim a alcançar. É mesmo possível que alguns, entre aqueles em que domina a tendência contemplativa, se levem à verdadeira intuição intelectual de um só golpe e sem o socorro de tais meios. Mas esse é apenas um caso sobretudo excepcional e, mais habitualmente, há o que se pode chamar uma necessidade de conveniência em proceder no sentido ascendente. Pode-se igualmente, para fazer compreender isto, utilizar a imagem tradicional da roda cósmica. Na realidade, a circunferência só existe pelo centro, mas os seres que estão sobre a circunferência devem, forçosamente, partir desta, ou mais precisamente, do ponto desta onde estão colocados, e seguir o raio para chegar ao centro. Além disso, em virtude da correspondência existente entre todas as ordens da realidade, as verdades de uma ordem inferior podem ser consideradas como um símbolo das verdades das ordens superiores e, seguidamente, servir de suporte para chegar analogicamente ao conhecimento destas últimas. É isso que confere a qualquer ciência o sentido superior ou anagógico mais profundo do que aquele que ela possui em si mesma e que pode dar-lhe o caráter de uma verdadeira ciência sagrada. Qualquer ciência, dizíamos, pode revestir-se deste caráter, seja qual for o seu objeto, com a única condição de ser constituída e encarada segundo o espírito tradicional. Somente convém ter em conta os graus de importância destas ciências, segundo o lugar hierárquico das realidades diversas às quais elas se reportam. Mas, num grau ou outro, o seu caráter e a sua função são essencialmente os mesmos na concepção tradicional.
O que é, neste caso, verdadeiro para qualquer ciência, é o igualmente para toda a arte, enquanto esta pode ter um valor propriamente simbólico, que a torna apta a fornecer suportes para a meditação, e também enquanto as suas regras são, como as leis cujo conhecimento é objeto das ciências, reflexos e aplicações dos princípios fundamentais. E há, assim, em toda a civilização normal, artes tradicionais que não são menos desconhecidas dos ocidentais modernos do que as ciências tradicionais. A verdade é que não existe, na realidade, um domínio profano que se oporia, de certo modo, ao domínio sagrado. Existe somente um ponto de vista profano, que é propriamente o ponto de vista da ignorância. É por isso que a ciência profana, a dos modernos, pode, a justo título, tal como já dissemos, ser olhada como um saber ignorante. Saber de ordem inferior, que se mantém inteiramente ao nível da mais baixa realidade, e saber ignorante de tudo o que ultrapassa, ignorante de qualquer finalidade superior a si próprio, como de todo o princípio que lhe poderia assegurar um lugar legítimo, por muito humilde que fosse, entre as diversas ordens do conhecimento integral, encerrado irremediavelmente no domínio relativo e limitado em que se quis proclamar independente, tendo assim cortado ele próprio toda a comunicação com a verdade transcendente e com o conhecimento supremo, não é mais do que uma ciência vã e ilusória que, para dizer a verdade, não provém de nenhum ponto e a nada conduz. O que ficou exposto permitirá compreender tudo o que falta ao mundo moderno no aspecto da ciência, e como essa mesma ciência, de que tanto se orgulha, representa apenas um simples desvio e a perda da verdadeira ciência, que para nós se identifica inteiramente com o que intitulamos a ciência sagrada ou a ciência tradicional. A ciência moderna, procedendo de uma limitação arbitrária do conhecimento a uma certa ordem particular, e que é a mais inferior, a da realidade material ou sensível, perdeu, graças a essa limitação e das consequências que ela arrasta imediatamente atrás de si, todo o valor intelectual, pelo menos se damos à intelectualidade a plenitude do seu verdadeiro sentido. Se nos recusamos a partilhar o erro racionalista, ou seja, a assimilar a inteligência pura à razão, ou, o que significa o mesmo, a negar a intuição intelectual. O que está no fundo desse erro, como de uma grande parte dos outros erros humanos, modernos, o que está na raiz de todo o desvio da ciência, tal como acabamos de explicar, é o que se pode chamar o individualismo, que faz apenas um com o espírito antitradicional e cujas múltiplas manifestações em todos os domínios constituem um dos fatores mais importantes da desordem da nossa época. É este individualismo que devemos agora examinar mais de perto.